Oi, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Dr. Alexandre Bueno, sou especialista em Linguística e Língua Portuguesa e hoje eu vou falar com você sobre a prova discursiva do concurso do TSE unificado que vai acontecer agora, no dia 8 de dezembro. Já aproveita, deixa o seu like aí. Já faz inscrição no meu canal para não perder nenhum conteúdo de português e redação. Segue no Instagram também, alexandre.redação. E vamos aos trabalhos. Vamos lá. Eu trouxe aqui para você hoje 5 passos cruciais e algumas dicas bônus para que você consiga obter a melhor nota lá na prova do TSE no domingo. Então fica comigo, vai valer muito a pena. Vamos direto ao assunto, sem enrolação. Passo 1. Atenda precisamente ao comando, ou seja, faça somente aquilo que é pedido. Você deve analisar cuidadosamente cada palavra da proposta de redação. Sem preguiça, pega o texto aqui, leia tudo com calma, vai lá, rabisca a sua prova, fica à vontade. Você vai ser avaliado somente por aquilo que você colocar na folha final de redação. Então não tem por que você ter medo de rabiscar a sua prova e fazer anotações importantes ali. Identifique palavras-chave, pois é, sublinhe termos essenciais que indicam o que é solicitado. Sabe, literalmente, você viu aqui, por exemplo, discorra sobre o contexto atual da utilização de ferramentas de inteligência artificial. Vai lá, marca isso, tem que aparecer no seu texto o uso de ferramentas de inteligência artificial. Depois, potencialidades do uso de inteligência artificial. Depois, limites. Então, quando você faz isso, quando você rabisca a sua prova e você toma conta desses detalhes assim, dessa maneira, você evita problemas. Você garante que tudo aquilo que deve estar na sua prova, na sua redação, está. E você deve então planejar a sua resposta e estruturar a abordagem de cada um dos aspectos do comando ali da proposta. Ou seja, antes de já ir para a folha ali escrevendo de qualquer jeito, faz um planinho. Pensa primeiro o que é que você vai colocar no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, se for o caso. Então, antes de escrever, é legal a gente fazer esse plano sobre o que vai aparecer em cada um dos pontos do seu texto. Beleza? Vamos adiante. O passo 2 é a estrutura da sua redação. Eles vão pedir aqui um texto dissertativo. E o texto dissertativo, por excelência, tem 3 partes básicas. Você vai ter que ter uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Gente, dica de ouro. É aqui que está a maior parte da pontuação, certo? Então, muito cuidado com o desenvolvimento. No caso aqui da banca do Sebrasp, né, que vai tomar conta da prova aqui do TSE, o que é que nós temos de interessante com relação à estrutura da prova? Um dos aspectos que vai entrar na conta, lá na planilha de cálculo da sua nota, é o total de linhas, certo? Então, o que isso significa? Que você tem que escrever o maior número de linhas possível. Não adianta você entregar o seu conteúdo. Se você consegue, por exemplo, fazer o desenvolvimento dos 3 tópicos que eles vão colocar lá em 20 linhas, tudo bem. Mas já que você tem esse poder de concisão, faz uma introduçãozinha, apresenta o contexto. Lembra das redações de vestibular, redação de Enem? Aquela estrutura de apresentação geral do contexto, uma alusão histórica, falar do início do problema em um período histórico mais antigo, funciona. E faz uma conclusão, demonstra no finalzinho que aquele problema, aquelas questões merecem ser tratadas com atenção pelo poder público. Faz um comentário geral assim, mas que sirva como fechamento para a sua redação, para que você consiga escrever as 30 linhas e jogar esse número lá na sua planilha de cálculo de notas. Eu vou te mostrar depois a planilha que eu montei aqui, se você quiser baixar, deixa aí no comentário, eu vou ver se eu preparo um link aqui para você baixar também, mas é muito importante tomar conta desses detalhes e é muito fácil de fazer também. Tá? Então você vai ver várias aulas por aí pela internet, o pessoal vai falar, o importante é o desenvolvimento, você tem que falar dos tópicos todos ali. Beleza, eu concordo. E às vezes, dependendo da banca, dependendo do que eles estão pedindo ali, é melhor que você nem faça uma introdução e uma conclusão, e apenas discuta realmente os tópicos de conteúdo que eles querem que você discuta. Mas no caso aqui, específico do TSE, que está rolando agora, é uma boa ideia. A não ser que você tenha repertório muito grande para expandir os tópicos de modo que você atinja as 30 linhas.
Caso contrário, faz uma introduçãozinha, faz uma conclusão. Mas não dá para improvisar isso. Você já tem que, antes de escrever o texto efetivamente lá na folha, já trazer essas informações como um plano, algo que você pretende fazer. Vamos ao passo 3. Use palavras-chave estrategicamente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você deve identificar essas palavras-chave que estão ali dentro da proposta, igual eu fiz aqui no exemplo. Literalmente, vai lá, rabisca, marca, usa o espaço aqui para fazer uma espécie de um projeto de o que é que vai em cada parágrafo. E não tenha medo de pegar esses tópicos todos e trazer. Se tiver algum texto, às vezes eles colocam, dependendo da prova, leia o texto. É importante não copiar as informações do texto, tá? Já fica a ressalva aqui. Mas leia o texto para pegar esses termos fundamentais para o tema que você deve discutir. Que aí você já tem uma base boa para conseguir trabalhar. E o que acontece? Eu vou contar um pouquinho agora da minha experiência como avaliador, como membro de banca. Eu não cheguei a trabalhar na banca de concurso do Sebrasp ainda. É algo que eu ainda pretendo fazer no futuro, até para pegar um pouco mais, né, dessa experiência do dia a dia das avaliações ali. Mas assim, já trabalhei em outras bancas de vestibulares, de concurso público na instituição onde eu trabalho. Eu sou servidor federal do Instituto Federal de São Paulo. Já tenho 11 anos, então já participei de bancas ali também. E já participei por muitos anos da banca de avaliação de redações do Enem. Essa é a que disparado tem mais experiência e lugar de fala para compartilhar informações. E são todas bancas federais, elas têm um padrão. E o que acontece? O avaliador, quando pegar a sua prova, ele vai querer encontrar as palavras-chave dos temas que devem ser discutidos. Então é sua função, enquanto candidato, colocar isso e deixar isso bem marcado, dar acesso fácil à pessoa que vai calcular a sua nota, que vai ler o seu texto e atribuir uma nota a você e a ele. Isso pode fazer toda a diferença entre você ficar na lista dos aprovados ou fora dela, tá? Então, gaste um tempo identificando e marcando, como eu falei, rabisca a sua prova, ela é sua, usa o seu espaço. E depois você tem que gastar um tempo incorporando essas palavras no seu próprio texto. Realmente você precisa colocar as palavras lá de forma que elas apareçam claramente para o avaliador e contextualizar. O que eu quero dizer com contextualização? Usar as palavras-chave para demonstrar o seu domínio sobre o assunto. Vai ser o tema de acordo com a área, com o cargo que você está prestando. Então, você vai precisar usar essas palavras para demonstrar que você não está fugindo do tema. O próximo passo aqui, que eu separei para você, é seguir a sequência proposta. Então, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, aqui na redação, devem ter a mesma sequência que está apresentada lá na proposta, lá na folha que foi entregue para você. Não vai inverter, não troca, não vai querer bancar o criativo, porque realmente não funciona. Isso aqui é prova, gente. E a pessoa que vai avaliar, na verdade são dois avaliadores, né, pelo que diz o edital, eles não estão interessados em ficar buscando criatividade, isso nem é critério de avaliação. Então, vou voltar aqui. Olha só, você tem aqui a numeração, 1, 2, 3. Segue a ordem, não inverte, não troca, não mexe. Se no primeiro item aqui é o contexto atual de utilização de ferramentas de inteligência artificial, adivinha qual vai ser o primeiro item do seu desenvolvimento? Você vai fazer uma pequena introdução e já vai para o item 1. Adivinha qual é o tema do próximo parágrafo? O item 2, as potencialidades da IA aqui. Né? Deixa eu só apagar aqui para fazer a leitura melhor. Então, as potencialidades do uso de inteligência artificial. Aqui é o contexto atual. E aqui embaixo, qual que é o próximo parágrafo que você vai ter? Você vai falar dos limites do uso. Posso inverter? Posso mexer nessa ordem? Pode, mas vai ficar nem vou falar. Vai ficar muito ruim e você vai perder nota. Beleza? Então é isso. Mantenha a sequência. Vamos agora ao quinto e último passo antes dos bônus. Vem comigo. Passo 5. Fundamente seu argumento. O que eu quero dizer com isso? Traga repertório sociocultural, que podem ser obras literárias,
filosóficas, científicas, legislação, olha só, a Constituição, a boa e velha Constituição de 88, não falha, traz tudo isso que é parte do seu repertório particular, da sua experiência, da sua vivência, coloca dentro da sua redação para fundamentar suas opiniões, seus pontos de vista sobre os elementos do tema. Próximo ponto, fatos históricos. Relacione os eventos históricos que corroborem suas ideias. Então, seja qual for o tema, sempre tem alguma ligação com algum momento histórico do Brasil, algum momento histórico em particular. Ou exemplos realmente de coisas que aconteceram, notícias e algo assim, relacionados ao tema. Você pode trazer, isso ajuda a fundamentar também a sua redação. E, aqui eu deixei por último e coloquei uma imagem, já acabei tratando disso, mas mencione leis ou normas pertinentes ao tema abordado. Tá? Ainda mais em se tratando de prova de tribunal, é muito importante que você tenha à mão esse conhecimento jurídico e que você consiga demonstrar ali para a banca também. Tá? Mas não é só ficar vomitando leis, pensamentos filosóficos e coisas do tipo. Você realmente tem que usar e amarrar ao tema que você está trabalhando. E agora vamos aos bônus, gente. Dicas bônus. Agora o negócio pega fogo aqui. Não adicione tópicos. Ah, mas eu conheço uma história um pouco parecida com isso. Não adicione tópicos, beleza? Escreva apenas sobre o que foi mencionado. Nada de trazer tópicos a mais ali para sua redação. Próximo, garanta a coesão textual. Não é porque você tenha lá 3 tópicos que estão colocados separadamente na proposta que você não precisa estabelecer uma ligação entre eles. Então, use elementos coesivos para garantir fluidez e unidade ao texto. Lembra das conjunções? Na hora de começar um primeiro parágrafo de desenvolvimento, você pode usar, por exemplo, uma palavra de ordenamento, como primeiramente, em primeiro lugar, em primeira análise, uma expressão assim. Vai adicionar informações no próximo parágrafo? Coloca lá um ademais, vírgula, e continua o seu parágrafo. Vai colocar mais informações no próximo parágrafo? Além disso, quer estabelecer uma relação de oposição, uma adversidade? Coloca, contudo, diante do cenário, enfim, tanto entre os parágrafos quanto dentro dos próximos parágrafos. Use pronomes, aqueles substantivos abstratos para poder empacotar várias ações, vários elementos dentro de um único substantivo. Então são todos recursos coesivos, sinônimos, hiperônimos, paráfrases, todos eles são bem-vindos e precisam. A banca está esperando que você coloque esses elementos lá. Não é um emaranhado de ideias todas jogadas aleatoriamente. O texto tem que ter uma unidade, ele tem que ter um mínimo de cola entre as ideias ali todas. Ele precisa realmente parecer que é uma coisa só. Depois, revise a sua escrita. Verifique a ortografia, acentuação e pontuação antes de finalizar. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Eu fiz uma planilha aqui em que eu coloquei a fórmula que calcula a nota. E a gente vai fazer algumas simulações ali para você ver o impacto que a escrita, a ortografia aqui tem na sua nota. Número de erros de toda natureza gramatical que a gente pode pensar. Concordância verbal nominal, ortografia, acentuação, pontuação, tudo isso entra ou para ajudar você ou para derrubar a sua nota. Então, use isso a seu favor, faça uma boa revisão. Depois, outro elemento que muita gente não leva a sério, mas é importantíssimo, que é a caligrafia. Capriche na letra. Você precisa tirar obstáculos da vida do seu avaliador. Então, faça uma letra legível de forma a ajudar a leitura do avaliador. É claro que isso não é um critério diretamente avaliado, você não vai perder nota porque tem a letra feia, não é isso. Mas, falando agora como um avaliador, quando eu estou ali corrigindo várias redações, como é o caso de uma banca desse tipo, e aparece um texto com a letra muito ruim, aquilo já dá um desânimo na gente. A gente precisa lutar contra todas as forças do desânimo para poder fazer um trabalho bem feito e objetivo naquela avaliação. Então, capriche na letra. Não custa nada treinar um pouquinho.
Cuidado com maiúsculas, minúsculas, espaçamento no início do parágrafo. Tudo isso é fundamental e faz muita diferença. Beleza? E o último, escreva 30 linhas. Eu já falei, mas nós temos lá na banca aí desse concurso um critério que é o total de linhas. Por que você vai perder ponto nisso? Não vai perder ponto. Escreva 30 linhas, escreva o máximo possível. Se você acha que não vai conseguir desenvolver o tema em 30 linhas, só os tópicos ali que estão discutidos, faça uma pequena introdução, faça um pequeno fechamento, uma pequena conclusão, para garantir um número maior de linhas. Agora eu vou falar com vocês rapidamente sobre alguns detalhes do edital que eu separei aqui. Então, o primeiro deles aí é que essa prova vale 50 pontos. Você deve levar uma caneta de tinta preta fabricada em material transparente, a boa e velha Bic, esferográfica, tinta preta, tá? Nada de inventar, nada de canetinhas coloridas, bonitinhas, né? Principalmente as meninas, eu sou casado, minha mulher adora canetas coloridas, canetas de todo tipo, mas dia de concurso é dia de jogar pela regra, né? Jogar com o livrinho aí debaixo do braço, fazer o que tem que ser feito. Então, muito cuidado, leve a caneta adequada. Não leva uma só não também, viu? Leva umas 2 ou 3. Você não pode se dar o luxo de ter uma caneta que falhe durante a prova. Um outro ponto aqui que eu queria comentar é que o texto definitivo será o único documento válido para avaliação, certo? Então, tudo que você rabiscar na outra folha não vai ser levado em conta. Então, rabisca à vontade, faz as suas anotações, escreva as palavras-chave que você vai usar, sem o menor problema, beleza? Então, fica à vontade para rabiscar e planejar esse texto nas outras folhas ali. Outra coisa importante, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto acarretará a anulação da prova discursiva. Isso aqui é muito sério. Não coloque o seu nome na folha de prova. É motivo para você perder o seu concurso todo. Sabe Deus quando vai abrir o próximo, então não faça isso. É uma coisa boba, às vezes a pessoa coloca as iniciais ou alguma coisa do tipo, e tudo isso é motivo para você ter a sua prova anulada. Próximo ponto aqui do edital que eu separei é que a prova discursiva avalia o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade de escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Então você deve escrever conforme o comando formulado ali pela banca, um texto dissertativo, que é naquele formato que eu falei. Introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Tem que ter tudo isso, já que eles pedem no edital o formato dissertativo. Mesmo que a introdução seja pequena, a conclusão seja pequena, é claro que o desenvolvimento dos tópicos que estão lá vão ter um espaço maior dentro do seu texto, mas você precisa fazer com que o texto tenha unidade de sentido completa, que ele não seja realmente 3 parágrafos soltos ali, aleatoriamente. E ela vai ser submetida a 2 avaliações. Então, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da língua portuguesa. Né? Aqui eles explicam como é que vai funcionar a contagem dos pontos. Então, ela vai valer 50 pontos. Eles dão aqui pra gente a fórmula de como vai funcionar essa contagem de pontos e tudo que vai entrar. Então, a nota da prova discursiva é o resultado da sua nota da parte de conteúdo, que tem o valor de 50 pontos aqui, menos 10 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, o que é que você tem aqui que é importantíssimo? Número de erros, total de linhas. Isso aqui entra na conta e você deve usar isso a seu favor. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui mais uma vez, né? Como que se parece esse tipo de prova, que cara que tem esse tipo de prova aí da banca Sebrasp. Então, ela tem essa carinha aí, vem aqui com as informações nessa parte superior. Leia tudo, gente. Por mais que isso aqui se repita, de maneira geral, não é muito criativo, sempre tem mais ou menos a mesma estrutura, leia tudo. Leia o texto que eles colocam aqui, o texto motivador, e aqui eles vão colocar o tema que deve aparecer na sua redação, mas, olha só, eu vou chamar atenção aqui para a parte final. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos.
É aqui que estão as palavras-chave que você vai trazer para o seu texto, tá? Tem aqui um grande tema, então questão política, drama urbano, correntes migratórias atuais. É só uma prova de exemplo que eu trouxe aqui, que aconteceu no concurso do TRE de Pernambuco. E olha só, você precisa obrigatoriamente abordar no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento as causas diversas das migrações, no segundo, a comunidade internacional frente à migração, e no terceiro, a relação entre as políticas restritivas à migração e manifestações de xenofobia. Já está lá, está colocado para você, está pronto, nada de querer bancar o criativo e querer mudar essa ordem. A ordem já está ali, apenas siga. E aproveitando que eu estou falando de seguir, trata de me seguir aqui, já deixa o seu like, já faz a inscrição no canal, se inscreve aí no canal e me segue aqui no Instagram também, alexandre.redação. Vamos finalizar o trabalho agora. Eu vou compartilhar com você a minha planilha de cálculos. Opa, tá escondida aí. Deixa eu trazer ela para frente. Tá aí a planilha. Vou deixar ela maior ainda. Então eu montei essa planilha. Se você quiser fazer algumas simulações da sua nota, eu vou deixar o link aí. Vou deixar tudo prontinho para que você consiga baixar. É um arquivinho de Excel. Só coloquei a fórmula lá da planilha de cálculos que eles usam. Então nós temos aqui a nota de conteúdo, que vai até 50, o número de erros, de gramática geral, o total de linhas. E aqui eu já organizei a fórmula para ela fazer o cálculo para você. Então, se você fizer um desenvolvimento perfeito de conteúdo, 50 pontos, raríssimo, não conta com isso. É muito provável que isso não aconteça, tá? Não estou querendo te desanimar não, mas é muito difícil. E aí você não tem nenhum erro, escreve 30 linhas, pontuação máxima, não tem como falhar. Agora vamos colocar um cenário um pouco mais pé no chão aqui, mais realista. Eu vou colocar aqui que a pessoa tirou 35 pontos na nota de conteúdo, ela cometeu aí 10 erros de português de maneira geral, e ainda assim escreveu 30 linhas. Então a nota final dela vai ser 31,67. Vamos colocar um cenário agora em que essa pessoa escreveu 28 linhas. A nota já baixou um pouquinho. E se essa pessoa escreveu 18 linhas? Olha como a nota vai lá para baixo. Perceba como a questão do número de linhas influencia. Da mesma forma influencia o número de erros. Vamos pensar aqui uma pessoa que tenha menos erros gramaticais, então ela tenha cometido apenas 5 erros. Olha lá, a nota vai lá para cima. Mesmo tendo os mesmos 35 pontos aqui no conteúdo. Se ela jogar esse conteúdo 5 pontos para cima, vamos ver aqui, 40. Né? Mesmo assim, né, ó, de 35, não, faz muita diferença também. Né? Na verdade, o que mais faz diferença aqui é o conteúdo mesmo. Mas todos os outros elementos são importantes da mesma forma e alguns você consegue controlar mais facilmente do que os outros, porque se de repente você não tem um conteúdo muito grande, não tem um controle muito grande sobre o tema, não tem tanto conhecimento assim, você pode trabalhar o texto de maneira a escrever 30 linhas, porque olha lá, já sobe muito. E diminuindo os erros aqui, você vai melhorar ainda mais. Tá? Então, essa é a planilha, essa é a fórmula que eles vão usar aí para fazer os cálculos. E é isso, né? Trouxe aqui a título de exemplo. Se você quiser baixar a planilha, eu vou deixar disponível aí. Segue o link aí na descrição do vídeo. E é isso, gostaria de agradecer. Eu sou o professor Dr. Alexandre Bueno, especialista, doutor em Linguística e Língua Portuguesa, especialista em redação e língua portuguesa também. Sou servidor federal há 11 anos, trabalho no Instituto Federal de São Paulo, já fui concurseiro e é um prazer poder compartilhar com você um pouco da minha experiência. Desejo sucesso lá na prova, que você consiga colocar seu nome na lista dos aprovados. Tchau, tchau, até mais.